Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar sobre passar pelo processo. Eu quero ler uma passagem, está em Atos Apóstolos, capítulo 20, versículos 20 e 21, na linguagem de hoje, que diz o seguinte: Vocês também sabem que fiz tudo para ajudar vocês, anunciando o Evangelho, ensinando publicamente e nas casas. Eu disse com firmeza aos judeus e aos não-judeus que eles deviam se arrepender dos seus pecados, voltar para Deus e crer no nosso Senhor Jesus. Amados, aqui o Senhor mostra na sua palavra que em Atos, através de Paulo, como Deus trabalha na humanidade para estabelecer seu reino, sua vontade em toda a terra. Veja bem aqui esse princípio, no versículo 20, o apóstolo Paulo fala: vocês também sabem que fiz tudo para ajudar vocês. Então, o primeiro passo é fazer tudo para ajudar as pessoas. Mas o que será que é esse ajudar as pessoas? Será que isso é só da comida, da roupa, das condições naturais? Não. Porque daí não haverá mudança, não haverá salvação, não vai ter novo nascimento, não vai ter filhos de Deus e filhas de Deus nascendo. Então veja bem como procede aqui, segue essa palavra. Vocês também sabem que fiz tudo para ajudar vocês. Tudo bem, agora vamos ver o que é esse ajudar vocês. Anunciando o Evangelho e ensinando publicamente nas casas. Essa é a maneira de Deus trabalhar, de ajudar as pessoas, de socorrer as pessoas, alcançar as pessoas para o reino de Deus, a vontade de Deus para que eles possam viver uma vida plena, abundante, como Jesus disse: eu vim para que tenham vida, vida abundante, quer dizer, vida plena e completa, em todas as áreas e setores da sua vida. Deus quer que a pessoa experimente o gozo completo. Jesus certa vez disse também no Evangelho de João: essas palavras vos digo para que o vosso gozo seja completo. Deus tem vida completa, plena, todas as áreas e setores da sua vida. Por isso precisamos atentar, não só cuidar do nosso corpo, as necessidades naturais, que são importantes, as emocionais, mas as espirituais precisam estar em primeiro lugar. Jesus certa vez diz em João 6, versículo 33, ele diz: ponham o reino de Deus em primeiro lugar nas vidas de vocês e a vontade de Deus, que as demais coisas, sejam naturais, emocionais, tudo serão acrescentadas. Sem estresse, sem luta, sem briga, sem contendas, sem guerras, tudo é acrescentado. Então vamos voltar aqui. Então veja bem o que ele diz para ajudar. É necessário anunciar o Evangelho. O que é o Evangelho? A boa notícia. Precisa ser anunciado urgente, porque ali está a solução. Nessa notícia você vai ver que há a solução, que há a resposta para tantas perguntas, tantos questionamentos, a solução para tantos problemas, tanta dor, tanto sofrimento. Sim, no Evangelho você terá conhecimento de tudo isso. Olha, e muito mais, olha só ainda. Evangelho ensinando publicamente nas casas. Então, por isso que tem os templos, né? Para que seja publicamente, ou em praças, onde for possível, né? Pregar publicamente, quer dizer, para um público maior. Paulo falava, ele pregava em todos os lugares onde é que tinha público, é isso que ele se refere, né? Mas ele diz de casa em casas também, onde tinha um pequeno grupinho, né? Onde é que tinha uma família, ou às vezes o vizinho também vinha até ali, então fazia aquele momento de ensino, de treinamento, eram ensinados, eram pessoas ensináveis,
que desejavam ser ensinadas, conhecer a verdade para ser liberto. E ali eram transformadas de uma forma sobrenatural. Olha só como diz, segue a palavra aqui. Por isso que o título dessa mensagem é passar pelo processo. Elas passavam por esse processo de transformação. Em outras palavras, a genuína, verdadeira conversão, o novo nascimento, nascendo de novo, recebendo o poder de Deus dentro do coração. Em João 12 diz que Deus dá poder para serem feitos filhos de Deus, a saber aqueles que creem no seu nome. Então era anunciada a boa notícia, o nome de Jesus, que não há salvação em outro nome, a não ser o nome do Senhor Jesus. Ao ponto delas, pessoas se converterem, vir a crer e serem batizadas. Olha como segue então no versículo 21. Eu disse com firmeza, olha só, aos judeus e aos não-judeus. Quer dizer assim, para qualquer pessoa. Porque naquela época eles davam muita ênfase para o povo judeu. Mas Deus ama todos igual, Ele não faz acepção de pessoas. Então, por isso ele disse aqui que é judeu e quem não é judeu. Deus ama todos igual, Deus não faz acepção. Deus quer que todos cheguem à salvação e o pleno conhecimento da verdade. Amém? Porque a verdade vai libertar elas de todo tipo de problema, não só de coisas horríveis, crimes, furto, roubo, miséria, desgraça, doenças, né? Mas da ira, do ódio, da raiva que ninguém enxerga, mas está dentro, lá oculto, escondido. A depressão, o desânimo, a derrota, ciúmes, a inveja. Então, ser liberto de todas essas coisas malignas que destrói, que corrói as pessoas, muitas vezes lentamente lá no oculto, lá no interior do coração de cada um. E quando vem para fora faz um estrago terrível, tremendo, as pessoas à sua volta. Por isso que há destruição de casamento, de famílias, de sociedades, destruindo, inclusive a nível de nações se destruindo. Olha só aqui que diz. Ele falava, né, falava, quer dizer, dizia com firmeza aos judeus, aos não-judeus, quer dizer, a todo tipo de pessoas, que eles deviam se arrepender. Olha a importância, se arrepender dos seus pecados. O que é se arrepender? Essas pessoas eram totalmente guiadas por pensamentos baixos, caídos, adâmicos, pecaminosos, miseráveis, desgraçados. Por isso que o apóstolo Paulo disse que ele ensinava, ele dizia que eles precisavam se arrepender, quer dizer, mudança, mudar de pensamento. Arrependimento é isso, é mudança de pensamentos. As pessoas tinham pensamentos negativos que colocam para baixo, para destruição, pensamento que levava à morte. E todo tipo de problema, diz que vocês precisam se arrepender, quer dizer, precisam mudar os seus pensamentos. Você precisa receber o pensamento mais alto. Lá em Isaías, Deus diz, através do profeta Isaías, que Deus diz que os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Porque quando houve a queda, o homem adquiriu pensamentos baixos. Por isso que você vê tanta baixaria. Já começando com pensamentos baixos, com as palavras de baixo calão e assim por diante, atitudes baixas, que são terríveis, levam a pessoa à destruição total. Olha só como diz, então, arrepender, quer dizer, mudança de pensamento. Voltar para Deus, olha só, quando há mudança de pensamento, a pessoa volta-se para Deus. Ela estava independente de Deus, vivia independente de Deus, por isso que precisa se arrepender de seus pecados. Vivia segundo os pensamentos caídos, que traz todo esse problema na humanidade. E agora, com novos pensamentos, se voltar para Deus
e crer, olha só, crer, começar a viver pela fé. Pastor Paulo diz em Coríntios, 2 Coríntios, que Deus nos chamou e escolheu para viver por fé, não por vista, não pelo que vemos, sentimos, não pela fé, ou seja, pelo Espírito, pela palavra de Deus, pelas promessas de Deus, uma dimensão mais elevada, dimensão da fé, do Espírito. Olha só, e crer no nosso Senhor Jesus Cristo, o único que tem salvação plena e completa, vida plena e completa, aqui e para todo o além. Amém? Por toda a eternidade. Vamos orar então. Mas antes de orar, gostaria que você desse um gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens e divulgar nos teus contatos. Porque as pessoas precisam tomar conhecimento dessa palavra, dessa verdade. Também passar por esse processo de transformação e viver essa realidade, uma conversão genuína, verdadeira. Eles precisam passar por esse processo. E começa na mente, mudando os pensamentos. E é através da palavra de Deus que isso acontece. É a operação do Espírito Santo no nosso interior, usando essa palavra maravilhosa, as promessas de Deus. Amém? Vamos lá então. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por essa notícia fantástica, por essa maravilha, Senhor, por esse passar, Senhor. Eu quero profetizar todos passando por esse processo maravilhoso, que leva a pessoa a ter vida nova, vida abundante, vida eterna, vida gloriosa, vida mais que vitoriosa, Pai. Em todas as áreas e setores, eu quero profetizar em nome de Jesus, um dia ricamente abençoado, em nome de Jesus. Shalom, shalom a todos.